Os vínculos entre a Igreja Católica e a coroa. Todos deveriam ser católicos, caso contrário, seriam perseguidos pela Santa Inquisição. Os membros do clero e a coroa tinham um regime onde o clero tinha que cumprir direitos e deveres da coroa. Esse regime era conhecido como padroado e um dos principais deveres que eles tinham eram trazer o catolicismo para todas as terras conquistadas por Portugal, além de construir igrejas e nomear novos sacerdotes. Com esta forma de organização, tudo se mantinha em perfeita harmonia. Enquanto o clero cuidava da proteção e ensinamento do catolicismo, a coroa administrava e protegia as terras conquistadas. Mas houve momentos em que essa harmonia era quebrada e o clero saía em defesa da religião e do povo dominado. A chegada do catolicismo em solo brasileiro e a imposição da Santa Inquisição. Os portugueses chegaram em terras brasileiras no ano de 1500 e o catolicismo já mostrava um certo aconchego no local. No dia 26 de abril foi rezada a primeira missa. Por mais intrigante que pareça, há relatos em todos os livros de historiadores que os povos indígenas aceitaram participar da celebração, com curiosidade e harmonia. Mas, de fato, os jesuítas chegaram mesmo para espalhar o catolicismo em 1530, ano que os portugueses decidiram explorar de vez o Brasil. A Santa Inquisição chegou em nossas terras mais tarde, em 1591. Isto porque outras nações chegavam nas terras das capitanias de Pernambuco e Bahia para colonizar e espalhavam os princípios do calvinismo e da heresia. Assim, a Santa Inquisição veio para condenar esses atos. Os indígenas tinham sua própria cultura e costumes. Além de praticar curas com os elementos da natureza, eram politeístas. Muitos se mostram resistentes ao Tribunal da Santa Inquisição, mas muitos foram considerados como bruxaria e blasfêmia, onde foram feitos escravos pelos portugueses, ou eram tratados presos e queimados numa grande fogueira, para não ocorrer o risco de viver de novo. Além deles, os outros povos também foram perseguidos pela Santa Inquisição no Brasil, como os povos africanos, onde começaram a chegar para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. A sobrevivência da cultura indígena e africana no passado e nos dias atuais. Se tem uma coisa que os indígenas e africanos têm de igual, é a grande perseguição e repressão às suas culturas. Muitos resistiram, tentavam disfarçar o seu culto com misturas de elementos do catolicismo. Outros mostraram filmes, realizavam em frente aos dominadores e os seus costumes. Infelizmente, nem todos os traços culturais chegaram firmes ao mundo de hoje, e os produtos que chegaram ainda sofrem grande preconceito. Com a perseguição e a escravidão enfrentada, além de outros problemas como as epidemias trazidas pelos portugueses, a população indígena teve inúmeras perdas. De 1500 até os dias atuais, o número de índios no Brasil passou de 7 milhões para 817 mil, segundo o último censo do IBGE. Junto com eles, a sua cultura também foi dizimada. Há mais de 500 anos, os povos indígenas são violentados e invisibilizados, o que tem dado continuidade ao genocídio e ao etnocídio. Só em 2017 foram registrados 110 casos de assassinatos de indígenas, 128 casos de suicídios e mais de 700 crianças indígenas mortas em território nacional. Todas essas atrocidades vêm acompanhadas da violação do direito à terra, que é garantido constitucionalmente, mas que na prática não tem se aplicado. Até o momento, 800 terras indígenas aguardam demarcação. E até mesmo as aldeias em terras já demarcadas têm enfrentado ataques e invasões de madeireiros e garimpeiros.
lideranças indígenas que ainda não foram executadas têm enfrentado diariamente ameaças de morte. A falta de representatividade política e o plano de governo federal têm aumentado os enfrentamentos aos povos indígenas do Brasil. Infelizmente, a FUNAI, o órgão federal que devia protegê-los, está cada vez mais precarizado. Não feche os olhos para essa situação. Se solidarize. Sangue indígena. Nenhuma gota a mais. Demarcação já. Vivendo com a realidade da repressão e do preconceito, as religiões e costumes dos africanos ainda estão bem mal vistas na sociedade. Muitas vezes, o candomblé, a umbanda e a quimbanda são ligadas à feitiçaria e aos males que os atingiram. Um dos casos mais comuns é o fato de achar que os orixás do candomblé e da umbanda são demônios, principalmente Exu, que na umbanda já é um dos guias. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. A violência religiosa, ela existiu sempre de forma velada e agora ela está mais explícita. Não está mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro. A questão da opressão às religiões afro está ligado com o lugar do negro e, consequentemente, a tudo que é ligado ao negro. Com relação ao sincretismo, digamos, afro-brasileiro, eu era impedido de adorar os orixás. Se me pegassem dizendo que eu cultuava os orixás, eu podia ser espancado, preso, às vezes até morto. O que fizeram? O pessoal ocultou o culto dos orixás por trás do culto aos santos do catolicismo. Há também um crescimento de outras religiões, principalmente as pentecostais, que atacam. Então, por exemplo, a gente tem aí a demonização de Exu, que é tão usada nessas outras religiosidades. A gente tenta fazer um resgate do que esse orixá, que é o mensageiro, é o orixá da sexualidade, é o orixá da comunicação. O que a gente pode trazer no debate maior, o que a gente pode desmistificar na cabeça das pessoas. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. Então eu quero falar das nossas tradições de matriz africana. É o legado que os nossos ancestrais nos deixou. A gente não podia nem comentar que era de matriz africana, porque você se sentia constrangido. Tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a aproximação. Aquilo que é desconhecido pode nos amedrontar. Aproxime-se, conheça, busque saber mais de uma religião que não é a sua. Esse discurso de ódio que está colocado no âmbito das igrejas, não é? De algumas, não muitas, mas de algumas igrejas, esse discurso não é um discurso representativo do mundo evangélico. O nosso papel é de denunciar, o nosso papel é de interferir. Eu acho que a gente precisa ter mais coragem para dizer isso não está bem.